sou o Fábio, professor de Química. Hoje a nossa aula 3 vai ser sobre estados físicos e mudanças de estados físicos. Eu começo fazendo uma revisão com vocês sobre os estados físicos da matéria, que também podem ser chamados de estados de agregação da matéria, o que significa o quanto as partículas estão agregadas, o quanto as partículas estão juntas. Então, nós sabemos que a matéria se apresenta em 3 estados físicos diferentes. O sólido, que apresenta forma e volumes constantes, e isso é explicado porque as partículas estão muito próximas e com pouca movimentação. O estado líquido, que apresenta forma variável. O que significa forma variável? Em decorrência do recipiente onde eu guardo a matéria no estado líquido. O volume do estado líquido é constante. Significa 1 litro de água é sempre 1 litro de água, independente do frasco onde você guardar. É que vai mudar a forma do volume do estado líquido em decorrência do recipiente. E o estado gasoso, as partículas estão mais afastadas, com grande movimentação. Isso também é importante para a gente saber que eu posso comprimir a matéria no estado gasoso, ela perde volume, eu posso tirar a pressão e aumento o volume. Preste atenção nisso, ó. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, e se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Então, a forma e o volume no estado gasoso são variáveis. Tudo bem? Então, reforçando, estado sólido, as partículas muito agregadas, estado gasoso, as partículas bastante desagregadas, mais afastadas. O líquido seria, portanto, o intermediário. Tudo bem? Bom, vamos revisar mudanças de estados físicos da matéria, mudanças de estado de agregação. Eu coloquei aqui um esqueminha, nós vamos revisar esses nomes aqui, ó. Então, nós vamos pegar a matéria no estado sólido e vamos nesse sentido aqui, ó, que significa nós vamos aumentar a temperatura ou diminuir a pressão para que as partículas se afastem. Tudo bem? O nome da passagem do estado sólido para o estado líquido é fusão. Então, eu vou esquentar o sólido, eu vou derreter o sólido quando atingir o ponto de fusão da matéria. Lembrando que ponto de fusão da matéria é uma propriedade específica, a gente já viu nas aulas anteriores. Quando atinge o ponto de fusão, o sólido derrete. Então, por exemplo, a água, quando atingir o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, o gelo, que é o nome que a gente dá para a água no estado sólido, vai derreter e vai virar líquido. É essa mesma temperatura, 0 graus Celsius, que vai fazer com que a água congele. Então, o ponto de fusão também vai ser o ponto de solidificação. Daqui a pouco a gente escreve esse termo aqui. Tudo bem? Se eu continuar esquentando esse líquido, ó, nesse sentido, eu vou aumentar a temperatura. Então, se eu continuar esquentando o líquido, eu vou fazer com que o líquido sofra vaporização. Esse é o nome da passagem, vaporização. É que a gente conhece a vaporização com 3 formas diferentes, né? Vamos deixar uma observação aqui, ó. Observação número 1. Olha isso. O termo vaporização, então, que significa a passagem do estado líquido para o estado gasoso, pode acontecer de 3 formas diferentes. Uma delas é a evaporação. Evaporação é uma passagem natural. Todo líquido está sujeito à evaporação. O que vai depender, obviamente, da superfície de contato do líquido com o ar, vai depender da temperatura do meio. Se tem mais vento, o líquido é arrastado com maior velocidade. Então, a evaporação é um processo natural, é mais lento. O que é aquecido é o líquido de cima. Tudo bem? Uma dica legal sobre isso daqui. Os líquidos que têm baixos pontos de ebulição, que é uma segunda forma da passagem aqui, ó, ebulição, os líquidos que têm baixos pontos de ebulição são aqueles que evaporam mais rápido. Então vamos pegar 2 exemplos interessantes, a água e o etanol. Comparando os dois, nós temos a água a 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, e o etanol a 78 graus Celsius. Isso significa que o etanol vai evaporar mais rápido do que a água, tudo bem? Então, ebulição, como é que funciona a ebulição? A ebulição é quando eu esquento, eu forço essa passagem. Então ela não é natural, ela é mais rápida. Toda coluna de líquido vai ser aquecida, tudo bem?
Então a ebulição significa que eu vou passar o líquido para o estado gasoso numa velocidade maior, porque eu vou esquentar. E se por acaso eu colocar um líquido em uma superfície cuja temperatura está acima da ebulição do líquido, a passagem líquido gasoso é instantânea. Isso acontece, por exemplo, quando eu jogo água numa superfície que está a 150 graus Celsius. A água vai sofrer ebulição instantânea. A gente chama isso de calefação. Tudo bem? Então, vaporização é a evaporação, a ebulição ou a calefação, dependendo da maneira como eu trato. Natural, esquentando e jogando líquido numa superfície muito aquecida. Tudo bem? E aí, a volta disso vai acontecer com a diminuição da temperatura ou com o aumento da pressão. A volta a gente pode chamar de condensação quando a matéria se apresentar no estado líquido nas condições ambiente, por exemplo, 25 graus Celsius. A água sofre condensação. E se por acaso a substância for um líquido, nós vamos usar o termo liquefação, como é o caso do oxigênio, quando a substância for um gás nas condições ambientes, nós vamos chamar de liquefação, como é o caso do nitrogênio, o caso do oxigênio, os gases sofrem liquefação. Tudo bem? Dicas importantes aqui. O vapor de água a gente não enxerga. Nós sabemos que a água está no estado gasoso, mas nós não enxergamos o vapor de água. Se por acaso a gente enxergar aquela fumacinha, já é a água condensada. Então a nuvem, a neblina, é a água condensada porque a gente já enxerga o vapor, as gotículas bem pequenininhas. E quando a gente esfriar mais um pouquinho, nós vamos atingir o que a gente chama de solidificação. Vou colocar aqui então solidificação. É a passagem do líquido para o sólido. A gente usa um termo na linguagem popular, a gente fala congelar, né? Congelar é passar o líquido para o estado sólido. Então, o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, também vai corresponder ao ponto de solidificação, 0 graus Celsius, mas no sentido inverso, passando do líquido para o gasoso, o líquido para o sólido, perdão. E o ponto de ebulição, líquido para o gasoso, também vai ser o ponto de condensação. E aí, gente, a última observação, eu vou chamar aqui de observação 2, é uma passagem que a gente chama de sublimação. Sublimação é quando ocorre a passagem do sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então é sólido para o gasoso. Tem 3 exemplos legais que fazem parte do nosso cotidiano. Um dos exemplos aqui é o que a gente chama de gelo seco. Vocês sabem o que é o gelo seco? O gelo seco nada mais é do que um nome que a gente dá para o gás carbônico no estado sólido. Se o gás carbônico passar para o estado gasoso diretamente, eu tenho a sublimação. Então aquela pedrinha que a gente vê soltando aquela fumacinha branca, aí sim, esse é o gelo seco, esse é o gás carbônico no estado sólido passando para o estado gasoso. Um outro exemplo muito bacana é a naftalina. Para quem nunca viu, a naftalina é uma bolinha, ela solta um cheiro bem forte, e esse cheiro incomoda os insetos, e muita gente fala que o inseto come a bolinha de naftalina e por isso que ele desaparece. E na verdade a bolinha de naftalina está soltando o cheiro e isso espanta o inseto. Se a bolinha está soltando o cheiro, é porque ela está passando do estado sólido para o estado gasoso. Olha aí o cheiro, a gente sente o cheiro, a matéria está no estado gasoso. E o último exemplo é o iodo, que também sofre sublimação nas condições ambiente. Passa do sólido direto para o gasoso. Tudo bem? Então, fechando aqui, sublimação, estado sólido, direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Beleza, gente? É isso aí. Valeu!